Goedemiddag. Welkom in Teatro Munganga. Para quem não conhece, voor degene die niet kent, hier is een huis van ontmoeting. Aqui é uma casa de encontros. Encontro com a música, com o cinema, com a filosofia, com um monte de coisa mais que tiver que encontrar. Het is een huis van een ontmoeting met muziek, filosofie en veel meer. E o teatro vem como oorspronkelijk van het theater. A gente vem do teatro. E o teatro trouxe... O negócio já está funcionando, essa coisa? Ainda não. Eu vou começando por causa do tempo. O teatro proporcionou grandes encontros na minha vida. De theater heeft bijzondere ontmoeting in mijn leven bla 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 gedaan. Gebracht. Dankjewel, Taina. E o teatro me trouxe Michel e Marion, meus queridos amigos ali, ó. O teatro heeft mij Michel e Marion gebracht, mijn lieve compagnons. En ook... en ook heel bijzonder mensen. E também pessoas muito especiais, como Davi Copenaua, o líder Yanomami, Fábio de Castro, que está entrando agora, eu vou olhar aqui, Dijuena, do povo Ticuna, Pajé Camarate, do povo Noquicói, Cacique Dadá, que esteve aqui recentemente, Catuquina, André Tonati, um cineasta muito incrível, que tem um filme maravilhoso chamado Serras da Desordem. Se ninguém viu, procure, porque é muito importante. Vincent Carelli já passou por aqui também, com sua magnífica obra. Ângela Mendes, filha do Chico Mendes. E hoje, gente, hoje é um encontro para lá de especial, com um homem que me inspira muito, que eu admiro muito, que é o Ailton Krenak. Que eu estou muito agradecida que ele está aqui na minha casa. En vandaag ben ik extra blij, want die ontmoeting met iemand die ik al heel lang bewonder en die inspireert mijn hele leven. Dank je wel. Deixa eu desligar. Eu quero desligar esse trem, como é que faz? Gente, desculpa. Dizer o seguinte, nós temos até às 4h30, mais ou menos 1h30 de conversa, porque depois o Ailton já tem que sair picado para outra história, tá? Que é do Príncipe dos Montes, e antes disso a gente vai tentar ver se tem alguma coisa. So we have a total half 5, zodat Ailton heeft een andere afspraak vanaf 5. Oké? Dank je wel. Boa tarde. Boa tarde a todos, todas que estão presentes nessa surpreendente oportunidade de encontro entre nós. Eu quero agradecer essa casa Munganga, quero agradecer o Cláudio e agradecer a Cláudia e o Carlos por terem atendido tão rapidamente uma intenção que me ocorreu estando aqui
para essa cerimônia que ocupa quase todo o meu tempo, desde que eu cheguei aqui, de fugir para falar com vocês acerca de um livrinho que foi traduzido para... foi traduzido para o holandês. Ano passado teve uma breve divulgação, quando ele foi lançado aqui, mas parece que ele não está sendo encontrado nas livrarias. Eu creio que tem que pedir ele no site, em algum... Está ali atrás, em algum endereço. E, para mim, foi uma surpresa, porque eu imaginei que esse livro já estivesse circulando entre vocês, aqueles que não falam português, e que já seria uma oportunidade da gente conversar um pouco sobre as coisas que eu comuniquei com Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é o título desse livro, e um outro que acompanhou também em 2021, com o título de A Vida Não é Útil. Finalmente, quando eu estava agora viajando para cá, a editora lançou no Brasil o terceiro título, que é Futuro Ancestral. Esses 3 livrinhos, eles encerram uma comunicação que eu inaugurei com Ideias para Adiar o Fim do Mundo, onde eu, apoiado na cosmovisão dos nossos antepassados e com o privilégio de eu conviver com muitas outras etnias, além do povo Krenak, que é a minha família, me ajudou a ter uma perspectiva muito ampla sobre essa crítica que aparece no livrinho Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É uma parábola sobre os humanos comendo a terra. É como se eu tivesse me atrevido a fazer uma parábola sobre a história dos brancos, da mesma maneira que eles gostam de fazer parábolas sobre a história dos índios. Tem muita história que os brancos contam sobre os índios. Tem a própria invenção dos índios, feita pelos brancos. Então, como os brancos inventaram os índios, eu tomei a liberdade também de inventar algumas coisas sobre os brancos. E, apoiado nas narrativas ancestrais, foi mencionado aqui o meu querido amigo Copenaua Yanomami, naquele magistral livro dele, A Queda do Céu, ele não deixa pedra sobre pedra. Ele mostra que existem outros mundos, outras cosmovisões e outras possibilidades de existir além dessa instituída pela razão ocidental. Eu me sinto totalmente implicado em fazer um comentário sobre a razão ocidental exatamente em Amsterdã. Até parece que eu estou cometendo uma gafe, uma falta de educação com um povo tão antigo aqui da Europa que me recebe para me dar um prêmio. E talvez eu devesse só agradecer e ir embora. Mas eu sou esse sujeito implicado com a diversidade cultural, a pluralidade étnica e, mais recentemente, depois de ter dedicado uma parte da minha juventude a organizar o movimento indígena no nosso país, o Brasil, que me dá alguma esperança, porque agora a gente tem jovens mulheres indígenas com mandato parlamentar num congresso que, historicamente, é colonialista, machista, racista. Então, se você tem um congresso formado por homens, fazendeiros, empresários, machistas,
e que fazem opções esquisitas acerca da política no país, a ponto de botar fogo na floresta, derrubar a mata, quebrar tudo, as mulheres presentes nesse ambiente de disputa política significa uma conquista extraordinária que nasceu porque sujeitos como eu fizeram o movimento indígena nascer. Pode parecer pouca humildade, mas se eu não falar isso, ninguém vai falar. E os meus companheiros já morreram. Chico Mendes, que já foi homenageado aqui com a presença da filha dele, andou junto comigo fazendo o movimento da Aliança dos Povos da Floresta. Índios, seringueiros, ribeirinhos. Foi dessa trajetória que a gente inventou um modelo de conservação de floresta que não existia, que é a reserva extrativista. A reserva extrativista é uma unidade de conservação na floresta com comunidade humana dentro. Não é fora, não. As organizações ambientalistas, elas gostam de criar áreas protegidas, sem gente. Eu e o Chico Mendes falamos, a gente quer com gente. E a gente fez. E nós temos milhares de hectares de floresta na Amazônia, protegido na categoria de reserva extrativista. Reserva extrativista do Alto Juruá, reserva extrativista do Amajari, reserva extrativista para todo lado. Peguem a lista que vocês vão ver, que é mais de 1 milhão de hectares de floresta protegido. Isso não é brincadeira, não. Isso pode ter mais relevância do que criar um fundo chamado Fundo Amazônia e botar 1 milhão de euros lá dentro que ninguém consegue executar nada. O Fundo Amazônia foi uma prova de que não é bastante você ter dinheiro. Você precisa ter ideias. E o dinheiro que o Fundo Amazônia ofereceu ao governo brasileiro desde 2008, 2006, na verdade, ainda no final do governo Lula, aquele orçamento que deveria ter sido uma possibilidade real do Ministério do Meio Ambiente, das agências ambientalistas fazer um trabalho grande de conservação de floresta e de fortalecimento da vida comunitária dentro da floresta, ele não foi executado o orçamento porque não tinha mecanismos de execução. Então eu passava nas terras indígenas, nas reservas extrativistas, as pessoas falavam, a gente precisava ter um barco, a gente precisava ter um equipamento aqui, a gente precisava ter um posto de saúde, precisava ter uma escola, precisava ter dinheiro para contratar técnicos, professores. E a gente não consegue habilitar nossos projetos ao Fundo Amazônia porque ele é muito difícil. Quer dizer, você tinha que contratar um escritório de especialistas em administração para submeter um projeto, para pegar um dinheiro, para depois levar para fazer uma coisa na floresta. Isso é só um exemplo, eu não vou ficar falando só disso. Mas, quando nós pensamos as reservas extrativistas, a gente estava expandindo o horizonte burocrático, administrativo e fundiário do Brasil. Porque o Brasil achava que só podia transferir o controle, o domínio sobre terras através da compra capitalista. Você tem que ter dinheiro para comprar terra. E a gente disse, nós não vamos comprar terra. Nós queremos que o Estado brasileiro identifique, reconheça e proteja territórios dentro da floresta com comunidades humanas. O que define o território é a presença da comunidade humana. Não são dados botânicos, dados florestais. É a comunidade humana, que são extrativistas, são coletores, são caçadores, pescadores. A base da sua economia ela é produzida de dentro do território onde eles vivem. Então, deixa essa gente viver a vida deles. E o mecanismo de criar a reserva extrativista foi muito simplificado. Era só cadastrar a comunidade, habilitar todo mundo, demarcar o território e entregar a gestão do território para aquela comunidade local. Foi assim que a gente fez. Eu fiz isso com Chico Mendes. Então, não é arrogância que eu reivindique alguma coisa da minha história, porque senão fica banalizada a história e os eventos ficam atribuídos a agências de governo, a FUNAI, ao Ministério do Meio Ambiente, ao IBAMA, a qualquer outra coisa, ou até mesmo às fundações doadoras, né?
que obviamente elas têm os mecanismos de funcionamento delas, mas as ideias estáveis que foram difundidas no mundo inteiro de que nós somos uma humanidade. Existe uma humanidade por aí. E ela está em todos os continentes e em todos os lugares. Ela está na África, ela está na Ásia, ela está na América do Sul, está no Brasil. Está para todo lado essa humanidade. Essa narrativa, ela é uma narrativa apaziguadora, configura uma ideia estável de que nós somos iguais. Nós somos a humanidade. É um enunciado maravilhoso. O problema é que ele não se realiza. Seria mais ou menos como dizer que a Terra é maravilhosa. Só que ela está cheia de buraco. Estão arrancando petróleo, estão arrancando floresta, cortando os rios, alterando a paisagem da Terra, como se a Terra tivesse nos dado a licença para a gente mutilar o corpo da Terra, em favor da nossa própria expectativa, do nosso egoísmo de querer ter as coisas. E no primeiro livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu acho que o ponto central ali é questionar a narrativa ocidental de que nós somos uma humanidade e reivindicar uma possibilidade de nós, na verdade, sermos uma constelação de gente espalhada pelo planeta com uma diferença tão grande entre nós que algumas pessoas já estão despachando foguete para o espaço, mas outros ainda estão acendendo fogo, friccionando duas varinhas no meio do mato. Eu conheci um povo em Rondônia, que meus amigos também conhecem, os que já andaram por lá, que é o povo Suruí. Quando eu conheci o Suruí, eles estavam entusiasmados porque eles tinham ganhado facão e machado. O Joaquim, aquele que está na fotografia lá, ele é da minha geração. Ele vivia no mato até ele chegar quase àquela idade ali, ó, ele não conhecia os brancos, ele vivia na floresta. E eles derrubavam árvores com machado de pedra. E o machado de pedra eu peguei na minha mão. E na língua suruí, esse machado se chama Nambecó. E quando eles ganharam facão e machado de ferro, eles piraram. Eles achavam aquilo fulminante. Você podia sentar um machado numa árvore, você demorava meses para derrubar uma árvore, agora você sentava o machado nela e derrubava ela em algumas horas. Quando eu vi aquilo, eu fiquei apavorado. Isso é progresso. A palavra progresso, ela está relacionada com um jeito de mexer no mundo, mexer na Terra. Progresso não é só uma frase, uma expressão. Ele é uma ordem, é um comando, progresso. Vai ver que é por isso que na bandeira do Brasil está lá escrito aquele textão lá. Então, ordem e progresso. A começão da terra, a devoração da terra, ela atende a um comando, gente. Não é um ato espontâneo. Tem um comando e a gente obedece. Eu, no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu também, quem já leu, viu que eu disse que o Banco Mundial, a Unesco, a ONU, esses organismos multilaterais, eles existem para equilibrar essa narrativa de humanidade desigual, radicalmente diversa, dentro de um mesmo módulo de operação capitalista.
Eu digo que as agências, as grandes agências, os grandes organismos e agências multilaterais, elas funcionam como operadoras de uma única economia global, que é o capitalismo. Se vocês conhecerem alguma outra, por favor, depois vocês me contem. Eu só conheço uma. Inclusive na China, no mundo inteiro. Então, se nós chegamos a uma humanidade que come a terra, que tem uma religião, que é o capitalismo, e que opera sob uma ordem, que é o progresso, eu achei que a gente precisava produzir novas ideias para adiar o fim do mundo, que é o título do livro. Porque, imagina, nós estamos andando juntos por um caminho e vemos que vai acontecer um grave desastre. Quem tiver atento vai poder avisar para os outros que a gente vai ter que criar outras saídas, porque senão vai entrar todo mundo pelo cano. Então, ideias para adiar o fim do mundo podia ter também um aviso assim, para não entrar pelo cano. Aí a gente considera que ideias para adiar o fim do mundo faz uma crítica à racionalidade toda que nos espalhou por aí, mas que pega leve com a crítica anticolonial, o tal do colonialismo. Eu não me dediquei a ficar discutindo colonialismo nesse livro, porque seria uma espécie assim de derramar azeite à toa. Porque o colonialismo ele é intrínseco. Se a gente tem um modo de operar no mundo que devora a terra, antes dele submeter culturalmente outros povos, ele já praticou o ato fatal, que é o de ferrar a nossa mãe, a terra. E quem ferra a nossa mãe, a terra, não tem que ter perdão. Eles têm que levar uma prensa da nossa mãe, a terra. Então, em A Vida Não É Útil, eu aperto um pouco mais o limite. Eu digo que a vida não é útil, que a vida é uma experiência de fruição. A vida, ela transcende as nossas razões. Nossos corpos são veículos, são envelopes, como diz o Davi Yanomami. Uma vez o Davi falou comigo, Krenak, esse corpo é um envelope. Isso, o pajé sabe. O pajé sabe que corpo é envelope, porque o que tem dentro é o que importa. A cara não importa. O corpo não importa. O que importa é espírito. Então, pessoa que é xamã, que é espiritado, ele sabe o que existe dentro do envelope. Quando passa o que existe dentro do envelope, o que sobra é folha, papel, coisas que vão desmanchar no chão. Ora, o Copenau me falou isso, passou o tempo, eu encontrei um cientista que é professor de uma das universidades de Paris, chamado Emmanuel Kotia. O Emmanuel publicou um livrinho muito interessante que se chama Metamorfose. Ligado com outros pesquisadores, muito recente, concluem que a vida não está contida em nada, nem em nenhum de nós. Que a vida é uma transcendência que atravessa tudo. A vida está nesses postes, na parede, está no chão, está na cadeira, está em mim, ela está passando na gente
E a vida atravessa tudo. Que o organismo da Terra, que nós chamamos Mãe Terra, outros chamam Pachamama, podem chamar do nome que quiser, cada filho dá o nome que pode para a mãe dele. Gaia é o nome que os gregos chamavam esse organismo indescritível. E os cientistas, como o Lovejoy, Aline Margulis e os contemporâneos, eles dizem: a Terra é um organismo vivo, ela é inteligente e ela tem humor. Porque ela podia ser viva, ser inteligente, mas ser desprovida de algum senso de humor. Eu achei maravilhoso quando um cientista do clima, chamado Antônio Nobre, ele é muito respeitado pela história de produção científica dele, de trabalho dele, publicação dele, já publicou no mundo inteiro até cansar. Numa conversa que nós tivemos de público, ele disse: estamos cada vez mais constatando, provando experimentos que mostram que o organismo da Terra é vivo e age, atua em amor incondicional. Aí eu fiquei de cara. Porque eu falei, mas um cientista falando em amor incondicional. A Terra, um organismo vivo que tem humor, funciona, opera em amor incondicional. Que coisa mais maravilhosa que é isso? Isso é poesia. Mas é poesia também admitir que a vida não está contida na gente. Muito diferente do que toda a razão do Ocidente e os filósofos do Ocidente sempre pregaram. Que existe um indivíduo que tem uma identidade e que tem um sujeito aqui dentro. Isso é uma mentira. Não tem ninguém aqui dentro. É uma tremenda uma mentira. Agora, como que uma mentira tão boba pode durar tanto tempo? Essa mentira boba durou até agora. Com todo mundo acreditando que existe alguém aí dentro. O Freud já falou que o papo é furado. O Jung já disse que é uma besteira. Mas o sistema amplo continua dizendo para todo mundo que tem um sujeito aí dentro. E que esse sujeito aí dentro organiza, inclusive, esse mundo que nós vivemos. Um sujeito que não existe organiza o mundo que nós vivemos. Ainda bem que nós estamos num teatro. Né? Quem está no teatro sabe o que pode significar isso. Então, eu olhava tudo isso com muita suspeita da minha juventude. E essa suspeita produzia em mim um sentimento de revolta. É provável que vocês tenham me visto em alguma gravação, em algum texto de 20 anos atrás, bem nervoso. Porque eu achava que era uma ofensa tão burra que eu não conseguia dialogar com ela. Depois dos 60 anos, é que eu inventei esses livrinhos. Se eu ficar vivo, o ano que vem eu faço 70. Então, assim, nos últimos 10 anos, eu virei a cabeça para o outro lado e falei, eu vou parar de xingar e tentar matar essa gente estranha e vou ver se eu consigo falar alguma coisa com eles. Vou ver se eu consigo falar com essa gente chamada de ocidental. O que esses ocidentais estão querendo?
Eles já comeram a metade do planeta. Será que eles querem comer o resto? E nós vamos ficar flutuando no espaço, parecendo aqueles personagens de desenho animado, que fica aqueles carinhas batendo perna, assim, o mundo sumiu e eles ficam batendo perna. Assim. Será que nós estamos totalmente doidos? Todos? Estamos loucos? Nós sabemos que a gente está vivendo as mudanças climáticas. A cada verão, a terra torra. Depois vem o tsunami. Inundações. Os eventos climáticos já estão produzindo um tipo de humanidade que são os refugiados. Refugiados ambientais. Ora, e a gente não muda? Tudo está derretendo ao nosso redor e a gente continua impávido, andando como se a gente fosse um zumbi. Então eu pensei, eu vou relacionar algumas dessas ideias que vêm das nossas cosmovisões, ideias de criação do mundo, ideias do aparecimento do humano, esse lugar do humano no mundo da vida. Quem é esse sujeito? Ficamos perguntando em coletivo, quem é esse sujeito? Até que a gente percebeu o seguinte, olha, nós estamos fazendo a pergunta errada. Nós deveríamos perguntar o que é esse sujeito. Não quem ele é, mas o que. Igual quando você dá de cara com uma coisa e pergunta, o que é isso? Porque se a gente perguntar quem, a gente já está admitindo que esse sujeito existe. É melhor a gente perguntar o que é isso, essa coisa que a gente chama de humano. O que é isso? Essa pergunta, ela tem um eco muito mais amplo, porque tem cientistas, tem arqueólogos, tem historiadores, tem biólogos. A conversa abre e a interlocução fica muito rica, porque eles dizem, esses caras são os sapiens. O DNA deles é defeituoso. Eles nasceram com a vocação para matar. O Sapiens é um serial killer. Ele começou matando os outros. Matou os parentes dele todo, o Neandertal, aquela gente que existia ao tempo dele todo, foi matando e limpando o caminho, até ele fundar isso que a gente chama de humanidade. Na base dessa narrativa de humanidade está uma espécie que extingue as outras, que mata elefante, girafa, rinoceronte, baleia, tartaruga, jabuti, passarinho, macaco, árvore, que mata. E mata ele mesmo também de vez em quando. De vez em quando ele vira e mata um monte deles mesmo. Fazem guerra, produzem armas e desenvolvem tecnologias cada vez mais agressivas para impor a condição dos sapiens ao organismo vivo da Terra, submetendo a Terra, massacrando a Terra, predando a Terra. Como se a Terra fosse uma plataforma morta em que os humanos pudessem fazer coisas. Mudar o rio de curso, construir barragens, fazer coisas espiroquetas, cidades no deserto, virar o oceano de cabeça para baixo, fazer uma muralha de PET na fossa oceânica, porque a gente já tem verdadeiras cordilheiras de PET, enterrando o fundo dos oceanos, jogando lixo para todo lado, produzindo uma quantidade tão grande de detritos que quase não podemos mais andar no mundo sem tropeçar numa garrafa de Coca-Cola, de PET, de plástico. E o plástico
já está criando uma camada invisível dentro desse envelope que somos nós. Os polímeros que entram pelo nariz, pela boca, pelos poros, e que uma mulher esquimó, jovem mulher, teve o leite da sua primeira amamentação levado para análise em laboratório e descobriram que tinha polímero no leite dela. Tem um nenenzinho esquimó bebendo leite com polímeros, com microplástico. Eu não quero apavorar vocês, mas o pior ainda não veio. Pior que é. O polímero está presente já na placenta das mulheres. Não é só desse esquimó, não. Porque o plástico está em tudo, gente. Em 50 anos, essa matéria inventada por nós empesteou o planeta, literalmente. Ela está nas tartarugas, nas baleias. De vez em quando ela encalha uma baleia aí, com o organismo dela todo distorcido, com matéria plástica, com tudo quanto é porcaria. Somos nós que estamos produzindo isso. A turma dos sapiens. O Homo sapiens, ele perdeu totalmente a noção. E ele está levando todo mundo junto com ele para aquele lugar que o secretário da COP27, o Antônio Guterres, disse que nós estamos marchando a passos largos para o... Vocês sabem da frase dele ou não? Não. Eu vou pedir para o Enio, que sabe falar norueguês, holandês, chinês. Enio! Fala aí, Enio. Enio, qual foi a frase do secretário Fala em português. da COP27 quando encerrou a COP e ninguém resolveu nada? Estamos indo a passos largos para o inferno. Se o secretário-geral da ONU fala uma frase dessa, eu não preciso acrescentar mais nada, nenhum comentário, tudo bem? Vamos ao terceiro livrinho. Eu pensei, bom, que triste missão andar pelo mundo esculhambando com a humanidade. Dizendo que nós demos metástase, que nós estamos indo para o inferno, estamos entrando pelo cano. Isso é muito notícia ruim. Será que a gente não consegue imaginar paraquedas coloridos? Será que a gente consegue buscar um lugar em nós em que aquele campo de subjetividade pode se expandir indefinidamente, sem nenhuma materialidade, escapando da fúria consumista, materialista? Imaginar a imaterialidade da vida. Uma coisa que toca aos artistas, a poesia, a literatura, a criação. Criação. Esse lugar desprezado no mundo mercadológico, no mundo da mercadoria, como diz o Yanomami, Schopenhauer diz, o Napo, ele criou a sociedade da mercadoria. Sociedade da mercadoria. A sociedade da mercadoria, ela vê a outra pessoa como objeto que pode ser comprado, negociado, vendido, e que tem que prestar um serviço para justificar a sua existência. Ele tem que fazer a vida ter utilidade.
um sujeito, uma mulher, um homem, depois de uma certa idade produtiva, ele é descartável, porque ele não é mais produtivo. A produtividade dele vai se declinando e ele pode ser descartado como uma PET no fundo do oceano, como qualquer outra coisa inútil. Essa ideia da vida útil, ela é envenenada pela mercadoria. Porque a ideia seria de que uma pessoa vale o tanto que ela pesa em ouro. Isso não é um envelope. Então, se a vida virou essa coisa totalmente esvaziada de beleza, de subjetividade, e só a mercadoria que conta, nós estamos perdidos. Se a gente não for capaz, para além daquela ideia de outros mundos possíveis, sermos capazes também de paraquedas coloridos. O que são paraquedas coloridos? A gente precisa descobrir. Há 7 anos atrás, completou 7 anos agora no mês de novembro, a lama, que estava contido numa barragem há cerca de 40 anos, no alto da serra, perto de Mariana, Ouro Preto, que são regiões do quadrilátero ferrífero, lá em Minas Gerais, onde eu vivo, na bacia de um rio, que é o Rio Doce, essa lama embicou na calha do rio, a calha dele é de pedra, e aquele material desceu como se fosse a calha de uma casa mesmo, né? Aquele material tóxico, aquela lama, que é uma coisa que chega a ser inflamável, ela desceu arrebentando com tudo, cobrindo casas, matando gente, matando peixe, matando bicho, matando tudo, numa extensão de 630 quilômetros. Ela devastou a bacia do Rio Doce. Ela passou no fundo da minha casa. Minha casa fica a 500 metros do lugar onde passa a lama. Algumas das pessoas mais velhas que estavam em casa e que foram despertadas com aquela tragédia, elas ficaram catatônico ou é catatônico? Catatônica? Ficaram lá. As mulheres mais velhas adoeceram e morreram. Os homens mais velhos ficaram totalmente desnorteados, perdidos, porque não sabiam como lidar com a tragédia daquela, agora que não podiam caçar, não podiam pescar, não podiam usar o rio, não podiam fazer nada. As crianças foram interditadas, não podiam mais brincar na água. O Ministério Público entrou com ação, sucedeu um monte de coisa. A empresa foi obrigada a fazer uma cerca de arame, isolando o corpo do rio, do convívio com as pessoas, para os meninos não entrar na água, para os animais não entrar na água. Porque se os animais entrassem naquela água, eles também adoeciam e morriam. Gente e bicho. A fauna, os peixes, foram extintos. Até os pequenos insetos que voavam na superfície da água morreram. O sapo morreu. E uma cadeia de outros animais que tinham contato com aqueles animais da beira do rio adoeceram e tiveram febre amarela. A febre amarela atacou os macacos e os macacos ficaram com uma doença que era, eles ficavam pendurados, morriam pendurados.
É como se fosse uma paralisia. Eu não estou contando um filme de terror para vocês, eu estou falando de um fato que aconteceu há 7 anos atrás, que devastou o nosso território e que me fez pensar. Bom, já que acabou o nosso território, por que a gente não vai embora para outro lugar? É o óbvio, é o que todo mundo perguntava. A Vale do Rio Doce, as corporações, as empresas que arrebentaram aqueles territórios todos, elas podiam remover as pessoas do lugar do acidente e assentar aquelas pessoas em outros lugares. Dar uma casa em outro lugar, um sítio em outro lugar. Essa era a abordagem que estava sendo proposta. No meio daquela penúria, daquela situação toda, me ocorreu que quando você está diante de um deserto, você tem que atravessar o deserto, não sair correndo para trás. E eu decidi atravessar o deserto. E tem mais de 130, 140 famílias que decidiram atravessar o deserto, que é ficar dentro do desastre e viver a experiência do desastre. Algumas pessoas vivem a experiência do desastre no corpo, mas não conseguem entender. Aqueles que sofrem o desastre no corpo e não conseguem entender, vivem dentro de um trauma. Ficam lá, chorando, tendo pesadelo, tendo raiva, depressão. E a gente teve o azar de passar uma parte desse tempo sob um abuso político de um sujeito que disse que ia matar os índios, que não ia demarcar nem 1 centímetro de terra para os índios. Quer dizer, a gente já estava ferrado. Aí vem um governo e diz que vai matar a gente. Alguma pessoa pode dizer, mas quantas vezes vocês estão querendo matar a gente? Vocês estão querendo rematar? Então, nós ficamos de pé. Nós estamos de pé. E alguns de nós estão invadindo o campo político, onde só os nossos inimigos falavam. Por isso que a gente está aqui comemorando o fato das mulheres indígenas estarem dentro do Congresso, com mandato parlamentar, disputando o debate político com os donos de terra, donos de mineradoras, donos de tudo, numa condição de desigualdade absurda, mas que são capazes de fazer suas vozes sobressair. Então, para além dessas mulheres que estão no Congresso em Brasília, tem mulheres indígenas em várias outras regiões do país assumindo protagonismo no campo da arte, da literatura, para além da política, no sentido mesmo do termo. Tem muitas jovens mulheres indígenas que são cineastas. Tem uma Runiquim que se chama Ayani. A Ayani é filha de um pajé, meu amigo, que não está mais vivo aqui, entre nós, já encantou-se, que é o pajé Agostinho. A Ayani fez um filme maravilhoso. O filme chama Ayani por Ayani, em que ela celebra a amizade dela com a avó dela. O jeito de aprender coisa com a avó dela, muito bonito. Tem um jovem cineasta Yanomami, o Morzaniel Yanomami, que de vez em quando o filme dele passa nessas mostras internacionais e ele ganha prêmio. Entre os Chavante, os Guarani, o Alberto Álvares, que é um Guarani, ele já tem uma filmografia, gente, igual a de qualquer cineasta brasileiro que viveu na década de 70 e 80.
O Van Sancarelli foi um grande animador desses jovens indígenas que aprenderam a pegar uma câmera e contar uma história filmando. E hoje já existe uma filmografia indígena suficiente para fazer festival. O Tacumã inaugurou um festival de cinema indígena em Brasília semana passada, que vai até o dia 12. Outros estão acontecendo também simultaneamente em muitos lugares. Inclusive aqui. Inclusive aqui. No Aqui. Munganga, é. Então, viva essa capacidade de expandir o mundo para além das razões objetivas, da ordem do progresso. Isso que eu chamo de paraquedas coloridos. É quando você inventa lugares de estar e fazer que não estão disponíveis. Porque se a gente fosse seguir só o que está disponível, a gente ia acomodar a nossa visão sobre as coisas e continuar repetindo mais do mesmo. Ideias para adiar o fim do mundo, a vida não é útil. Esse que foi traduzido, que eu mostrei a capa dele aqui para atrair a curiosidade de vocês, eu acho que todos viram a capinha desse livro. Esse bonito desenho, talvez pudesse passar na mão do pessoal para eles tocarem esse livro. Isso aqui é uma espécie de caaba. Se vocês tocarem nele, vai acontecer alguma coisa. Então, Se as pessoas quiserem os livros em português, como é que elas poderiam fazer? Companhia das Letras. Companhia das Letras, né? nós podíamos fazer duas sugestões. Quem quiser ele em holandês, por favor, nós vamos oferecer o contato da editora e seria maravilhoso a gente fazer uma campanha. Isso. Cadê os livros? Lotar eles de pedido do livro para ver se eles entendem que o autor veio aqui. E não tem livro. Qualquer editora, em qualquer lugar do mundo, Tem no Kindle. ela dá um jeito de botar o livro onde o editor está. Por favor, vem cá. Mostra para ela, Por Bia. favor. Vem cá. Onde é que tem o livro? No Kindle. Que O bom. que é Kindle? Fica, ele fala aqui. Gente, é o Kindle. Vocês podem... Fala aí. É o livro da Amazon. Vocês podem fazer o download, comprar lá. Baixar inglês. Kindle. Kindle. É? Para comprar livro digital. Em português. Tem os três aqui. Tem o Futuro Ancestral. Fala inglês aí pro povo também. Ai, não. Fala. Mas em português tem. Aí tá. Mas o holandês não tem o Kindle. Não sei, eu não sei, porque eu tenho só o Kindle brasileiro, mas deve ter também. Não, é que ele tá super afim, Júlia, que o livro seja... Ele tá muito O português é a Companhia das Letras. Deixa eu poder dar dedo. Oi? Quê? Você pediu para ela falar em inglês? Ela não conseguiu. Não, é porque ela disse que o toque que ela deu é para os livros só em português, não tem o em holandês. Em holandês está atrás do livro, pode ver. Para você. Olha, ja. Hij vraagt, als jullie alsjeblieft massaal naar de... Berichten sturen naar de e-mail. Naar de Kindle is om de boek te kopen. Maar de uitgever, waar zijn die boeken? Staat achter de boek staat de adres. Daar kunnen jullie wel in Ja, omdat hij begrijpt niet, hoe kan dat hij hier is en dat ze zeggen dat er geen boek is. Ja. Hij begrijpt helemaal niks. Hij komt voor een prijs en die boek is niet beschikbaar. Maar ook niet in Kindle. I don't know, maar hij wil het boek hier vandaag, weet je. Ja?
Tem no seu tema. Hã? Tem no Tchatma para vender? Boeken? Ela tem o livro na casa dela. Aqui na casa Ó, dela. Cláudia. Mas eu vendo o Amazon. Você comprou na Amazon? Sim, porque o landabol.com é não. Não tem. Maar je hebt in het Nederland Heb me het Nederlands. via Amazon. Ja? Ja, Você comprou. Cláudia Inês Geltman tem também. En hij zei net hier dat de boekwinkel Schelteman Bij Dam Square bij Dam Square is ook de boek in het Nederland. is ook beschikbaar. Is ook Tem uma beschikbaar. grande livraria ali, né? Acharam já o livro em alguns lugares. Absurdo, né, gente? Ele está super Em chateado. português, quem quiser ter o livro físico, não da Amazon. Porque a Amazon não entrega um livro para você, ela te entrega um PDF, né? Um texto. É, eu não gosto de Entrega PDF. o livro também. Você Físico. pode comprar o livro físico também. A Amazon manda um livro físico. Manda. Então, por favor, gente, peçam meu livro para a Amazon. Com certeza, pediremos. Porque a nossa conversa poderia estar sendo animada pelas leituras que vocês tivessem feito. Exatamente. E eu cheguei a pensar em trazer o livro físico para esse encontro nosso. Mas quando a gente fez o contato com a editora, nós fomos informados de que eles não tinham como fazer o livro chegar aqui. É mais uma razão para a gente cumprimentar esses nossos queridos daqui da Casa Munganga, a agilidade com que eles abriram a casa para a gente fazer esse encontro, porque nem a livraria não conseguiu acompanhar. Em português, eu acho que alguns de vocês conhecem. Essa... Nossa, eu nem trouxe os meus para você autografar. Ô, dó. Dá direito a uma gravura que ele deve tornar outra. A vida não é útil? A vida não é útil, é o segundo Terceiro. livro. É o segundo. Não, eu queria que você falasse mais um pouco sobre por que a vida não é útil. Isso que eu não entendi por que o seu livro chama A Vida Não É Útil. Olha, tem alguém que tem o livro A Vida Não É Útil aqui? Ó. Maravilha. Como é seu nome? O meu? Beatriz. Bea. Obrigado, Bea. Beatriz, quando selecionaram um texto de contracapa do meu livrinho, eles acertaram ao buscar uma definição bem próxima da pergunta que você está me fazendo, que é o seguinte: se enxergarmos que estamos passando por uma transformação, precisaremos admitir que nosso sonho coletivo de mundo e a inserção da humanidade na biosfera terão que se dar de outra maneira. Não podemos habitar este planeta. Nós podemos habitar este planeta, mas deverá ser de outro jeito. Senão, seria como se alguém quisesse ir ao pico do Himalaia, mas pretendesse levar junto a sua casa, a geladeira, o cachorro, o papagaio e a bicicleta. Essas coisas tornam a vida útil. A vida não é útil, diferente do que te ensinaram e ensinaram a gerações e gerações antes de você. A vida é uma fruição. A vida é uma experiência de maravilhamento. Ela não pode ser transformada num empreendimento.
Se a vida for transformada num empreendimento, nós nos tornamos coisas. A gente se coisificou, a gente virou uma coisa. Nós somos coisas úteis. Um liquidificador é útil. Uma geladeira é útil. Um ser humano não pode ser útil, a menos que ele tenha se reduzido a um liquidificador, uma panela de pressão, um ferro de passar roupa, um boné, um sapato, coisa. É por isso que o Davi Yanomami diz que os brancos criaram a sociedade da mercadoria. Ele é radical, mais radical do que eu. Se transformaram na sociedade da mercadoria. Ele dá um exemplo que é muito cortante. Ele disse: quando eu saí da floresta e fui observar os brancos, eu notei que um homem branco fica de pé perto do carro dele, muito caro. E a mulher dele chega ao lado. Se alguém tiver que roubar alguma coisa dele, ele prefere que roube a mulher, porque o carro não pode. Essa observação de um Yanomami sobre a cultura ocidental, ela é trágica. Ela está dizendo que essas pessoas valorizam mais um objeto caro do que o outro ser humano, mesmo que seja a namorada dele. Se não fosse a namorada, então, ixi. Então, alguém vai falar: nossa, mas que piada machista. É que vocês não sabem o gênero do carro. Então, eu acho que eu já falei demais, agora está na hora de vocês me fazerem perguntas. Então, muito obrigado, gratíssimo de vocês terem abandonado suas atividades em plena hora que eu sei de vocês, de escola, trabalho, entregar as coisas de vocês, para fazer essa extravagância de estar aqui às 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, conversando. Meus amigos daqui da casa sugeriram que a gente fizesse essa conversa à noite. Ele falou: faz à noite, porque à noite vai poder vir muita gente. Nesse horário que você está propondo, talvez venham umas 10, 20 pessoas. Olha como é que eles são otimistas. A casa está entupida. Parabéns a vocês que vieram. Eu tenho uma pergunta. Eu soube recentemente que tem alguns grupos indígenas que estão fazendo manifestações favoráveis ao governo Bolsonaro. E eu me assustei com isso, porque eu não sabia. Os caiapós ocuparam um aeroporto em Brasília. Você está sabendo como é que é isso, hein? Eu não sabia disso mesmo. Eu estou dando tempo para alguém traduzir. Para todos entenderem a pergunta, porque a pergunta é bem específica, né? Só quem sabe quem são os caiapó e tal. Então, nós estamos vivendo no nosso país uma experiência totalmente desconhecida dos brancos, dos índios, de todo mundo. Os brancos também estão surpresos com o que está acontecendo na nossa vida social e política. As pessoas estão se estranhando no meio da rua. A gente chegou à beira de uma guerra civil. Vocês estão pensando que é brincadeira? Não. Por que os índios iam ficar fora disso? Não seria correto dizer os caiapó. Os caiapó, o povo caiapó é um povo grande, distribuído em vários territórios e regiões, e algumas pessoas caiapó, vivendo em condições de desterrados,
disputando acesso ao território, foram regimentados pela FUNAI e pelo pessoal desse governo que está saindo aí, para fazer uma contraposição ao que o movimento indígena expressa. E foram levados, transportados, hospedados e pagos para fazer um protesto no aeroporto internacional que nenhuma pessoa indígena acha interessante. O mau gosto foi esse. Eles podiam pelo menos ter escolhido outro lugar. Porque daí as pessoas iam lá e falavam, nossa, os indígenas estão fazendo uma manifestação. Mas a coisa ficou tão fake, ficou tão mal feita, tão porcalhada, que eles produziram os cartazes em série, ridículos, e deram para os indígenas segurar. Só que o pessoal segurava o cartaz de cabeça para baixo, como eu fiz com o livro. Esse é o meu livro, esse é o meu livro. Somos contra esse governo. E o mais louco é que a única pessoa que conseguiu verbalizar o protesto, ele dizia, somos contra a intervenção internacional. Somos contra os estrangeiros na Amazônia. Ora, eu também sou. Mas eu não preciso falar isso no aeroporto de Brasília. Somos contra. E você viu que foi mal feito. Eles podiam ter ensaiado direito, os meninos. Podiam ter ensinado a fazer assim. Eles podiam ir para o aeroporto sem cartaz nenhum, só chegar lá e começar. E a manipulação, gente, já começou antes. Na COP27 tinha indígena no pavilhão dos fazendeiros, do agronegócio, da mineração, argumentando a favor da mineração e do agronegócio, lá em Sharm el-Sheikh. Quer dizer, não era um número grande igual aquele que foi passear no aeroporto, porque aí envolvia uma outra logística. Mas estava lá algumas lideranças que já foram cooptadas para abrir o seu território em cooperação com o agronegócio, no Mato Grosso. O território Pareci tem soja lá dentro, fazendo um negócio, fazendo uma dobradinha. Porque quando esse governo agressivo destruiu o Ministério do Meio Ambiente, acabou com o IBAMA, acabou com tudo, ele também abriu uma frente de cooptação no Mato Grosso, no Cerrado, para cooptar os Chavantes, os Pareci, os Nambiquara, todo mundo que está naquele corredor, para eles entrar para o agronegócio. Dizendo, vamos te dar um trator, vamos te dar uma grana, você vai entrar na cooperativa de produtores. Uma conversa fiada, mas que alguns jovens líderes, querendo ganhar um dinheiro, ou ganhar algum protagonismo, fizeram isso. Eu encontrei uma vez um jovem filho de um companheiro meu, lá nos anos 80, que estava defendendo contrato com o agronegócio para dentro do território do pai dele, que foi uma pessoa que lutou junto comigo. E eu chamei ele e falei, você sabe o que você está fazendo? Ele disse, a gente tem direito ao progresso. Eu falei, o que mais? Você tem direito a comer agrotóxico? Você tem direito de ser moído e esmagado depois por essas máquinas de trituradores e tudo? Que é nisso que você está entrando. O território não é seu. O território é da comunidade, é do povo. Você não pode botar uma máquina lá. Senão você está contrariando o direito do seu pai, do seu avô, de todo mundo. Porque você quer ganhar uma grana. Mas, infelizmente, as pessoas, em qualquer lugar, fazem escolhas desse tipo. Eu não quero mais viver numa comunidade, eu quero ter minha própria vida, meu dinheiro, minha máquina. E a gente não tem que achar que a pessoa, porque ela é de um povo indígena,
ela está isenta, ela está, como é que chama? Ela está vacinada, imunizada, está imunizada, pode andar por aí. Não, todo mundo, a princípio, é suscetível a uma cooptação, inclusive a uma ideia que não é muito esclarecida, mas que a pessoa temporariamente vai ficar naquela bobeira, até ele ver que está entrando numa roubada, né? Essa coisa das ideologias, por exemplo. A metade do Brasil votou a favor do fascismo. Mas se você perguntar para o cara, você é um fascista? Ele fala, não, cruz credo. Cara, mas você está votando como fascista. Ele fala, não, mas não, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou um cara legal, eu tenho uma família, eu amo meus filhos. Tá, e quando começarem a matar seus filhos, você vai continuar amando também? Porque você está aí, se metendo nessa política podre, fazendo opções fascistas, racistas, e você acha que você ama a sua família? Só se for a sua, né? Só a sua. A família do vizinho, a gente senta fogo na casa dele. Então, as pessoas são capazes de, temporariamente, declinar de uma opinião razoável e fazer uma escolha totalmente idiota e brigar e espernear e tudo. Alguns pensadores acham que o pensamento conservador está avançando no mundo como uma peste. Que a tendência é conservadora. O mundo está vivendo uma experiência política cuja tendência é conservadora, no mundo inteiro. Então, na América Latina, no Brasil, está acontecendo a mesma coisa. Estão, inclusive, achando que talvez não deem, de fato, no regime democrático, no Estado de Direito, a posse para o presidente Lula. Que tentem uma rebelião militar para impedir de tomar posse. Por isso que estão sendo tomadas várias providências. O que exatamente você veio fazer aqui na Holanda, esse prêmio que você ganhou? Fala mais alto, querido. Não, o que você veio fazer aqui na Holanda? O prêmio que você ganhou? O que você veio fazer aqui na Holanda? Qual o prêmio que você ganhou? Eu estou aqui, na cidade de vocês, sob os auspícios do príncipe Klaus, com quem eu devo me encontrar, alguém da família dele, amanhã. Mas ele instituiu uma fundação, ele dá um prêmio, o povo dele está me recepcionando lá no palácio amanhã, junto com mais 5 colegas. A edição do prêmio Prince Klaus de 2022 tem 5 laureados. Eu estou entre eles. Tem gente de Cuba, do Egito, da Nigéria, do Senegal, do Marrocos e do Brasil. Então, nós estamos aqui a convite, com carta convite, com duração da visita. Você chega e faz o favor de ir embora. Então, nós viemos receber esse prêmio, que me honra muito, porque ele vai me dar condições de continuar fazendo o que eu já faço. Ele não é uma contrapartida por nada que eu vou fazer. Eu não estou sendo contratado por um prêmio. Eu estou recebendo um prêmio que honra tudo que eu fiz até agora. E está bem claro que é uma homenagem. E homenagem honra a pessoa que é homenageado. Então eu estou aqui nessa situação extravagante
privilegiada, hospedado num hotel bacana, andando com pessoas gentis e elegantes que me levam e recepcionam, tomando chá na casa da Marion, batendo papo com eles, andando pela rua e prestes a voltar para casa. É isso que eu vim fazer aqui. E eu não podia perder a oportunidade de fazer uma experiência extra prêmio, que é o de estar com a comunidade de vocês por pura disposição pessoal. Chamar meus amigos, dizer, eu quero visitar essa casa. Essa casa é muito conhecida. Eu fico admirado que às vezes eu estou conversando com alguém que está em outro país da Europa, em qualquer outro lugar. Quando eu falo o nome dessa casa, de cara, a pessoa fala, já fui lá, já toquei lá, já cantei lá, e já... Então, é uma casa muito referência da cultura, principalmente de uma cultura que não é elitista. Ela é uma casa de referência do que a gente chama de cultura popular, né? Que é o que faz a diferença, na verdade, porque é o que abre a casa quando tem o que dizer. É diferente das instituições que não precisam dizer nada. Pode só abrir a casa. Oh, beleza! A gente tem 15 minutos só para ter mais. Eu só queria dizer uma coisa rapidinho aqui, que essa casa existe sem nenhum tostão, sem nenhum apoio financeiro de nenhuma ordem. E existimos com o apoio dos nossos voluntários, assim como nós, trabalhamos voluntariamente, e movidos pelo amor, né? Pela essa... Meus filhos me consideram louca, mas é assim, né, gente? A pergunta que eu queria fazer é referente a você está dizendo opções ou ideias para adiar o fim do mundo. Eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro. Eu gostaria que talvez você pudesse falar alguma dessas ideias, sobre essas ideias para adiar o fim do mundo. Dá ideia para gente adiar junto. Na contracapa do livrinho azul, eu queria que alguém lesse o que está na contracapa, porque ele esclarece essa questão. Uma boa. Tá aí firme, minha filha? Demais que... Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista, do nosso divórcio, das integrações e interações com a nossa mãe, a Terra. Resulta que ela está nos deixando órfãos. Não só aos que, em diferente graduação, são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Obrigado. O título, ele pode induzir as pessoas a achar que está recebendo um manual de sobrevivência. Ele
Ele não é um manual de sobrevivência, não é uma caixa de primeiros socorros. Ele é um convite a pensar o que nós estamos fazendo com a Terra. É isso. Tem gente perguntando aqui. Eu falo pouco português, so maybe I need a translation. Isso ano eu fui na Amazônia, Acre, o povo indígena Yawanawa. Eles eles têm muita gratidão da natureza, muito forte líderes, jovem e alto, muito música, muito espiritual, forte pajés. Então, minha pergunta é, what is the role of spirituality in the solutions for the world, and how does he think we can reach that, and is plant medicine a role in this? Então, qual é o papel da espiritualidade what is the role of spirituality in? What does he say the role of spirituality will be in the solutions that he sees? And how can we reach that in the o Western papel da world? espiritualidade em encontrar essas soluções e o papel das plantas medicinais para salvar o mundo? To save the world? Sim, that would be great. Isso seria ótimo. Se você tiver mais ou para atrasar o fim do mundo. Nós podemos considerar que isso que advém do mundo espiritual, das plantas, do conhecimento tradicional, é a outra banda de tudo que nós estamos falando. Seria a resposta a tudo isso. É a resposta a toda essa questão. Você entendeu? Patrícia? Não, é melhor alguém traduzir. Vai, Tainá, falei. A sua pergunta, na verdade, é a resposta. Exatamente. Your question is the answer to your question. You understand? Eu estava num... A pergunta que ela fez é a resposta. Não, é a outra banda, né? Repete, por Outra favor. face. Interface. A espiritualidade é a outra banda, a outra face dessa questão toda, né? De toda essa constatação de que nós estamos destruindo a vida. Destruindo. The spirituality would be considered the counterbalance of all these topics of eating the earth that he is discussing, of destroying the planet. It would be kind of like the other page of the book, in a way. So there's no clear answer to it. It's just almost in opposition of this consumption and putting utility to life, let's say, as he's describing. I have to ask my question in English. Yeah. Ele precisa fazer a pergunta em inglês. And it's about power. É sobre poder. I noticed that it's one of the most difficult things for people to handle. Eu percebo que é uma das coisas mais difíceis para o ser humano lidar com o poder. So the moment you see a policeman or a politician gets power, he turns into, or she, turns into someone very nasty. Então, no momento que você vê uma pessoa obtendo o poder, um policial, um político, você vê muito rápido uma transformação na personalidade desse ser humano para o negativo, no caso. So my question is, what advice would you give to someone who has a position of power, how to handle it? Minha pergunta é,
Qual conselho você daria para uma pessoa que está em poder ou recebe uma posição de poder? Como lidar com essa posição de poder? Se for uma pessoa muito próxima de mim, eu vou dizer, evita isso. If it's a person very close to me, I'd say avoid it. Se for uma pessoa não tão próxima, eu diria para ele, tome cuidado. If it's a person not so close to me, I'd say be careful. Eu estive muito próximo dessa pergunta há alguns meses atrás, quando me chamaram para participar do governo de transição agora. He was very close to this question a couple of months ago. He was asked to be part of this transition government, E eu pedi para ficar fora. and he asked to stay out of it. Mas eu indiquei uma mulher chamada Joênia Wapichana para que ela ocupe o mesmo lugar, que vai ser provavelmente a ministra dos povos originários, esse ministério. But he E indicated o chefe Raoni Caiapó me sucedeu dizendo que é isso mesmo, e todo mundo falou que é isso mesmo, e vai ser isso mesmo. qual o nome dela? Joênia Wapichana. Joênia Wapichana. She's probably going to be the minister of the indigenous peoples, because Bolsonaro cuts the whole ministry of all kinds of ministries he cuts, but there will be instead a new ministry of the indigenous peoples, and she will most likely become the minister. And the leader Raoni also agreed with this decision, and it will most likely happen. E isso muda muito o sinal histórico da relação do Estado brasileiro com os povos indígenas e traz uma condição especial porque é uma mulher indígena. Faz muita diferença. It really changes the relationship of the Brazilian state and the indigenous peoples, the originary people of Brazil, as they become a part of the conversation. They're at the table, and it makes a huge difference, according to Ailton, that she's a woman, that's an indigenous woman taking this position. Porque não preciso estender comentário da diferença que é botar um homem nesse lugar de poder e atribuir esse lugar a uma mulher. A diferença que é isso. He says he doesn't think he needs to extend too much about the different approach of extending power to a man or to a woman. How that's, if we look at society and how it's dominated by men, let's say, how important it is to instate a woman in this place. But I've seen many women in power who got as nasty as men. Ele viu muita mulher no poder também que também caiu, vamos dizer, nessas garras do poder. Infelizmente, as mulheres, assim como os índios, são humanos. Não, fala isso. É a moça lá de trás. Posso falar então? Nos seus livros, você fala sempre, em vários dos seus trabalhos, você menciona os sonhos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância do sonho nesse nosso resgate dos paraquedas coloridos. Nossa senhora, você tem que... Eu vou te amarrar aqui, você não vai sair. O sonho é a linha, o fio de contato nosso desse mundo ordinário com outro mundo. Só isso. So the question was, what is the role of dreams? That she knows his work and that he talks a lot about dreams in his book. So she asked about this, and he just said simply, dreams are the conducting path between our worlds and others. That's it. That's the answer. Júlia?
Eu queria saber, rapidinho, se for possível, queria pedir que você faça um resuminho da sua trajetória. Como é que foi? Por uma cidade, você chegou até aqui. 40 essa segundos. figura. Ai, vai ser difícil, A gente pode ler isso, mas eu queria ouvir de você. Eu quero convidar vocês para assistir aqui a exibição do filme O Sonho da Pedra. Oba! Sonho da Pedra. Oba! Cinema Munganga. Silence, please. Boa tarde a todos, boa tarde, Ailton. Obrigada pela fala. Eu me chamo Isadora. Minha pergunta, na verdade, é de um amigo meu. Eu enviei uma mensagem, ele atua no movimento negro de Salvador, e ele te pergunta, né, o Victor, o que o senhor acha da unificação da luta política do movimento negro e dos povos originários, se o senhor concorda com esse caminho ou não, no caso da construção desses paraquedas, somente depois do governo Bolsonaro, o cenário de luta agora que não se encerra, né, com o governo Lula. O que você acha da unificação dessas lutas? Eu posso chegar mais perto? Eu já entendi. Obrigado. Eu não sei se todo mundo entendeu, mas eu entendi. Her question is from a friend of her from Salvador, from Salvador, who's very active in the fight for the Black liberation movement, or what is it? Is it a specific movement he's a part of? Minervino em PCB, Partido Comunista Brasileiro. Okay, the Communist Brazilian Party, and his question is what he thinks of these movements joining forces and walking together in this current government, but also in the next. So the indigenous movement and the black, the different black movements. Tem quilombola chamado Nego Bispo. Maravilhoso. Que eu gosto muito dele. É um amigo, a gente já tem participado de algumas conversas. Ele é um pensador sofisticado. E ele desenvolve uma epistemologia decolonial, de onde ele acessa uma ideia de que convergência é uma coisa da ideologia dos brancos e que seria improvável que povos extra-europeus experimentassem essa vibe. Convergência política, convergência disso e daquilo, da esquerda e da direita, de gênero. Ele cunhou uma expressão que é confluência. É muito bonito ver o Nego Bispo dissertar sobre confluências, porque ele acha que aí sim você está pensando em outra matriz cultural extra-europeia, que ele não reivindica como exclusivamente africana, porque o quilombo deles não é um quilombo constituído por gente saído da escravatura. É um quilombo tão incrível, é um quilombo que nasceu da disposição de gente indígenas e não indígenas e negros de formar um quilombo e pronto. Eles não estavam fugindo de ninguém. Então ele diz que uma marca do pensamento daquela gente é ser livre. E esse ser livre questiona a ideia de convergência, porque a convergência ela vai subsumir as identidades, a diversidade em favor de uma luta política, que é a coisa menor que existe. Eu não trocaria nada de relevante por luta política nenhuma. É essa a questão. E, historicamente, nunca teve esse negócio de movimento negro e movimento indígena junto. Nem nos últimos 500 anos e nem nos últimos 20 anos. Eu conhecia Abdias do Nascimento, eu conhecia as lideranças do movimento negro, conheci o Bujão, o Negão, conheci todo mundo. E a gente nunca desrespeitou um ao outro com esse tipo de intimidade.
de achar que a gente é a mesma coisa, pode fazer o mesmo movimento junto, uma frente ampla. Não, a gente faz isso no amplo espectro da sociedade brasileira, onde tem gente de tudo quanto é extrato cultural e étnico e tudo, gênero. A gente faz uma luta em bloco, uma avalanche, um tsunami. Mas uma articulação política entre movimento indígena e movimento negro, isso não existe. Nem do ponto de vista teórico, nem do ponto de vista prático. No meu livro, que não foi traduzido em língua nenhuma, que tem o título de Encontros, que reúne 300 entrevistas minhas, eu já disse lá em 2000 e tanto que o movimento negro é urbano no Brasil. Urbano. Só os quilombolas que sobraram na floresta, porque eles sobraram. Mas quem teve opção foi para a cidade. O movimento negro, gente, é urbano. O Pelé é urbano. O Gil é urbano. Quem mais vocês querem que eu cito? Os únicos relacionados com essa herança cultural afro, que não é urbano, são os quilombos. Os quilombos que estão no Tocantins, no Maranhão, mas eles não estão nem aí para esse negócio de convergência. Agora, essa pergunta vem de Salvador também é típica, né? Porque Salvador é a capital mais antiga do Brasil. Não tem coisa mais urbana do que os negros de Salvador. São urbanos. Viva o Olodum. Minha gente, aqui nós encerramos. Tradução, talvez? Muito difícil a tradução. Eu gostaria muito de pedir um grande e caloroso aplauso para a Juliana, que fez a tradução aqui para a gente. Trouxe esses devices aí. Muito obrigado, Gil. Foi incrível. E também a vocês todos que, de uma maneira super rápida, responderam a esse chamado aqui para essa conversa, tá bom? Muito obrigado, Ailton, por estar aqui. Obrigado, Marion, Michel, por trazerem o Ailton até aqui, senão ele ia se perder aí no fundo do quarto, quem sabe. E muito obrigado a todos. Eu também queria agradecer ao Marcos e a Cláudia, a Tainá, a essa família maravilhosa que dá esse tipo de presente pra gente, né? Ontem foi Sinterklaas, foi o São Nicolau, mas a gente recebeu o presente hoje. Essa figura humana aqui, que eu já conheço desde 1980 não sei quanto, é maravilhoso, foi outro presente que vocês trouxeram, mas o agradecimento especial fica a vocês, né? Se não fosse vocês abrirem essa casa, que é a nossa casa, a gente não ia poder ter essa oportunidade. Muito obrigada.